Olá a todas, todos, todes. Vamos retomar os nossos estudos sobre políticas públicas, pensando na área de conhecimentos gerais do CNU, pensando em bases que talvez sejam importantes para vocês na escrita das questões dissertativas de todos os blocos do CNU. Bom, é muito importante que vocês saibam que nós temos alguns instrumentos de políticas públicas. Os principais, e aqui eu estou usando uma terminologia da Pinho, que tem um texto de 2011, aqui a gente tem a gente tem 6 possíveis instrumentos. O primeiro deles, nós falamos na aula número 1, é a legislação. Então, nós temos um ordenamento jurídico bastante complexo, um ordenamento jurídico cheio de estruturas, mas que começa, cuja lei fundamental é a nossa Constituição Federal, começa pela Constituição Federal trazendo elementos fundamentais para a concretização de políticas públicas. Então, a nossa Constituição, ela tem ela apresenta as finalidades da nossa República, ela apresenta os objetivos da nossa República, que é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, uma sociedade que defenda o princípio da igualdade, uma sociedade em que nós não tenhamos fome, não tenhamos desemprego, não tenhamos falta de acesso à educação. Então, quando estabelecemos como direitos individuais e direitos coletivos o acesso à saúde, à educação, a um trabalho digno, à aposentadoria, à moradia, dentre tantas outras garantias previstas nos artigos 5º, 6º e 7º da Constituição, nós pensamos que a nossa Constituição estabelece esses direitos e toda a nossa legislação precisa ser organizada sob a forma de estruturar a defesa desses direitos. Então, devemos ter na nossa legislação mecanismos que criem obrigações ao Estado, especialmente porque pensamos em políticas no campo público, né? Pensamos em políticas públicas no sentido do público ser para todos, num sentido democrático, mas não necessariamente não pagos, tá? Acho que isso, quando a gente for explicar os impostos, vai ficar mais nítido. Mas o que eu gostaria de deixar aqui registrado é que a nossa Constituição também estabelece que entidades privadas, pessoas jurídicas de direito privado, também podem fazer políticas públicas, desde que elas sejam reguladas pelo Estado. Então, vou dar 2 exemplos. Tanto a saúde quanto a educação, ou o terceiro exemplo, a telefonia, né? Nós temos instituições privadas realizando serviços de saúde nos hospitais privados, por exemplo, nas clínicas privadas, na educação, nas escolas de educação básica, ou então nas instituições de ensino superior privadas, e nas telecomunicações, as empresas privadas fornecendo serviços de telefonia. Todos esses setores são privados, né? Eles têm uma função, eles têm um sentido público, como é o caso do Sistema Único de Saúde, por exemplo, mas também temos a área privada. A área privada, na área da saúde, por exemplo, está ligada ao Sistema Único de Saúde. A área privada recebe pacientes do SUS, a área privada está comprometida com os mesmos objetivos do sistema, porque se trata de um sistema único de saúde. E, além disso, nós temos mecanismos estatais de regulação e controle dessas atividades privadas. Então, o fato de a gente ter uma política, a gente chamar a política de pública, não significa que seja só, e aí essa é uma abordagem que eu gostaria de fazer com vocês, isso não significa
que apenas o Estado, no sentido de ser um ente público, é o responsável pela política pública. Essa é uma abordagem, é uma possibilidade de tipologia das políticas públicas, que é a tipologia concêntrica, é aquela que concentra toda e qualquer atividade pública no Estado, como se a área pública fosse a única responsável, a única possível de implementar e planejar, implementar e avaliar políticas públicas. Mas, por outro lado, nós temos uma outra teoria que é a mais recorrente atualmente, no sentido de considerar que as políticas são multicêntricas. Em que sentido? No sentido de que políticas governamentais estão incluídas no conceito de política pública, mas não apenas as políticas públicas governamentais são responsáveis pelo alcance da política pública. É o caso, por exemplo, da educação, né? Então, nós temos diferentes entes privados que atuam na esfera das políticas públicas de educação, na educação básica, na educação superior. Mais do que isso, para compreender o que seria, o que deve ser uma política pública de qualidade, nós devemos estabelecer uma comunicação direta com as instituições, com várias organizações, com sociedade, com universidades, com associações, não apenas com o Estado, como um ente público, como uma pessoa jurídica de direito público. Não, eu tenho que pensar no Estado como um indutor de políticas públicas, mas ele deve ouvir outras parceiras, outras categorias para pensar políticas públicas. Essa é a abordagem que nós chamamos de abordagem multicêntrica. Então, nesse sentido, a nossa legislação é um instrumento muito importante de políticas públicas, porque é um instrumento que cria obrigações e molda ações e comportamentos. Então, nesse campo da educação, no campo da saúde, nós temos ações e comportamentos regulados pelas agências, pela Agência Nacional de Saúde, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo próprio Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação. Então, temos agências reguladoras que vão estruturar essas dinâmicas, e isso é bem relevante. Segundo ponto é que um instrumento de políticas públicas é o fornecimento de produtos e serviços. É uma política pública a provisão direta ou indireta de produtos. Exemplo, construções de estradas, construção e manutenção, né, gente? Construção e manutenção de estradas, de delegacias, postos de saúde, praças de esporte. Então, quando eu vejo uma obra dessas sendo realizada, eu consigo visualizar a política pública acontecendo. Eu consigo visualizar essa ideia, né, essa demanda. E também podemos ter serviços, como, por exemplo, controle de tráfego aéreo, policiamento, fiscalização. Então temos aí, no controle de tráfego aéreo, por exemplo, policiamento, nós temos várias ações que são concatenadas e que precisam estar concatenadas para produzir efeitos. Podemos também ter a ideia dos recursos financeiros. Eu tenho políticas públicas envolvendo recursos financeiros, como, por exemplo, transferência de dinheiro a entidades, instituições ou mesmo pessoas. Então, aqui estou pensando no Bolsa Família, estou pensando nos benefícios de prestação continuada, que é um benefício da assistência social, né, da Previdência, convênios para qualificação profissional. Então, eu posso ter a indução e a realização de políticas públicas com repasse de dinheiro. Então, trazendo aqui um exemplo das políticas penitenciárias, nós tivemos, e aí é interessante isso, né? Nós tivemos a judicialização de uma política pública no campo do sistema penitenciário por meio de uma decisão no Supremo Tribunal Federal da ADPF 347, que declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário. Nessa dinâmica, houve a identificação de um problema na política pública penitenciária,
que era a intensa burocratização do repasse do Fundo Penitenciário Nacional para os estados, para a construção de mais presídios, para a formulação de políticas públicas que não passem pelos presídios, que são as penas alternativas, aparelhamento das polícias, etc. Quando a gente pensa nesse repasse de recursos, muitas vezes ele é fundamental para que a política pública, que é estadual, consiga chegar lá na ponta. Porque talvez o Estado esteja comprometido, esteja com seu orçamento comprometido com outras políticas, e não consiga acessar esse espaço da política sem apoio de outro ente federativo, sobretudo a União, que tem um recurso orçamentário maior. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente pense que os recursos financeiros também são instrumentos de políticas públicas. Eu preciso de financiamento para potencializar, para fortalecer uma determinada política pública. Impostos e taxas. Impostos e taxas incentivam ou constrangem a atividade econômica, como, por exemplo, a elevação ou dedução de impostos sobre bebidas, sobre cigarros, sobre determinadas importações, etc. Então, eu posso usar os impostos como instrumento de política pública. Eu vou dar o exemplo aqui do cigarro, né, que já está aqui no slide. Mas, para quem está assistindo a essa aula e é relativamente jovem, talvez não tenha a compreensão de como é que o cigarro tem sido utilizado, tem sido tratado na nossa sociedade, né? O cigarro, ele é uma forma ele é uma droga, ele é um mecanismo de consumo que muitas vezes é naturalizado. Nos anos 50, ele foi estimulado em vários países. Nos anos 80 e 90, nós tivemos talvez o ápice do seu consumo. Mas esse ápice de consumo coincidiu com os registros de doenças associadas ao consumo do cigarro, sobretudo câncer de faringe, câncer de pulmão. E aí começou a haver uma intensificação na política de saúde. A política de saúde começou a ficar sobrecarregada em razão do consumo de cigarro. Qual foi a primeira medida que foi feita por muitos países, dentre eles o Brasil, sobretudo nos anos 2000? Aumento na taxação. Aumento nos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços e aumento dos impostos de importação. Isso foi fundamental para haver uma redução no consumo de cigarros. Claro que essa política pública foi combinada com outras, né? Houve a normatização das políticas de saúde para entender qual era a participação e o registro da medida, né, da gravidade da situação. Houve o desincentivo do consumo de cigarro por meio de políticas de acesso restritivo a determinados lugares, né? Como, por exemplo, ambientes fechados, a ideia de proibição de fumar em ambientes fechados, o que foi gerando vários desincentivos, né? Então, quanto mais uma política pública é concatenada, quanto mais ela possui diferentes ações, talvez mais impacto ela consiga provocar. Outros instrumentos de políticas públicas. Nós temos subsídios para manutenção de atividades de interesse coletivo, para concessão de crédito educativo, por exemplo. Então, eu posso ter uma indução para a provocação de políticas públicas, que podem ser a curto, médio e longo prazo. Talvez a concessão de crédito educativo seja o melhor exemplo disso, né? Eu estabeleço uma política pública para conceder crédito educativo para que uma determinada parcela da população tenha acesso à educação superior, para que ela tenha um melhor grau de empregabilidade, para que haja um aumento na renda e para que essa renda retorne à sociedade sob a forma de consumo, sob a forma de ampliação no mercado, de mais vagas no mercado de trabalho.
dentre outros efeitos que nós chamamos de círculos virtuosos. Bom, então, pensando um pouco nessas diferentes tipologias, agora a gente já passa para as primeiras discussões sobre os chamados ciclos de políticas públicas. A depender de onde vocês forem estudar textos sobre políticas públicas, vocês vão ter mais ou menos etapas nesse ciclo. Além disso, queria deixar aqui registrado que quando a gente fala sobre ciclo de políticas públicas, a gente está falando de um recurso didático. Não necessariamente todas as políticas públicas cumprem com esse ciclo redondinho, mas muitas vezes uma política pública é decorrente da implementação de outra, é decorrente da avaliação de outra, é decorrente das dificuldades enfrentadas por uma política mais macro. Então, a ideia de ciclo de políticas públicas é um recurso didático, é uma ideia teórica para a realização dessa consciência, né, sobre quais são as metas, quais são os pontos fundamentais para cada política pública. Então, a gente começa falando da política pública por meio da identificação do problema. O primeiro passo da política pública é identificar o problema. Em que sentido? No sentido de que eu preciso reconhecer aquele problema como um problema público. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas. Feminicídio. O feminicídio, se nós pensarmos nos anos 70 do século passado, no Brasil, o feminicídio não era considerado um problema público. Ao contrário, as mortes violentas de mulheres não eram sequer investigadas porque se tratava de um problema privado, porque se tratava de um problema do casal. E aí nós tínhamos o ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então a gente pode pensar aqui no feminicídio, na violência doméstica, né? Como exemplos desse não problema. O número de mortes violentas de mulheres começou a aumentar, mas mais do que isso, nós começamos a ter mais maturidade como sociedade para identificar esse problema como um problema público. E aí a maior contribuição foi dos movimentos feministas, né? Foi das organizações de mulheres que lutaram muito em vários momentos, nos anos 70, nos anos 80. Se vocês forem ver a Carta das Mulheres Brasileiras na Assembleia Nacional Constituinte, já há discussão da necessidade de inserção de algum tipo penal ou de alguma forma de responsabilização pelas mortes de mulheres. Então, a gente percebe essa necessidade, percebe essa relevância sobre o tema. Isso vai se constituindo até que, em 2015, nós temos uma lei que regulamenta, que identifica uma forma de homicídio qualificado como feminicídio. Então, o primeiro passo para a gente pensar, e a lei não é o final da política pública, tá, gente? Nesse caso aqui, a lei talvez esteja aqui nesse campo da tomada de decisão, e não necessariamente seja o fim do ciclo, tá? Mas a identificação do problema é o primeiro passo para que a gente possa reconhecer uma política como uma política pública. O segundo passo é a formação da agenda. Formação da agenda significa criar um debate público sobre aquele assunto, para ouvir todas as organizações, todos os parceiros, todas as pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse e que possam contribuir para um desenho de política pública naquela área. Então, continuando no exemplo do feminicídio, se eu quero pensar em estratégias de redução dos feminicídios, e aí não só na existência da lei em si, né, porque agora o nosso maior desafio de 2015 para cá
é reduzir o número de feminicídios, eles só aumentam a cada ano. Então, se eu tenho consciência de que eu já identifiquei esse problema como um problema público, nós temos uma alta taxa de feminicídios no país, o que nós precisamos fazer para formar uma agenda de redução dos feminicídios no país? A gente precisa ouvir integrantes do sistema de justiça, nós precisamos ouvir familiares de vítimas, nós precisamos ouvir mulheres que integrem organizações da sociedade civil comprometidas com a redução dos feminicídios. Nós precisamos ouvir, talvez, profissionais de saúde, profissionais da assistência social, que atendam mulheres vítimas de violência doméstica, que ainda não culminou no feminicídio, para nós pensarmos em estratégias de prevenção quando a violência doméstica já está de forma sistemática. Então, a formação da agenda é justamente esse momento de recepção do máximo possível de estratégias, do máximo possível de projetos para que a política seja organizada. Terceira fase do ciclo é a formulação de alternativas. As alternativas são fundamentais para que nós possamos estabelecer quais são as saídas, né? Quais são os possíveis projetos, a depender da articulação entre União, estados e municípios, entre legislativo, executivo e judiciário. Então, quanto mais integrantes eu ouvir para pensar nessas alternativas, melhor se dá a próxima fase do ciclo, que é a tomada de decisão. E aí, muitos autores, muitas autoras, aqui eu trago o Leonardo Sec, mas daqui a pouco eu vou falar de um outro autor, que é o Howlett, Michael Howlett. Eles vão dizer que, nesse momento, como a política é pública, a tomada de decisão é do Estado. Então, ainda que nós tenhamos políticas públicas multicêntricas, em que organizações da sociedade civil, movimentos feministas, outras estruturas do Estado, como o judiciário, a polícia, possam interferir, quem toma a decisão, a depender de que tipo de política eu estou pensando, vai ser só o executivo, só o legislativo ou só o judiciário. Então, a tomada de decisão é uma tomada solitária, digamos assim, de decisão. É aquele ente responsável pela execução da política pública que deve tomar essa decisão. Claro que, quanto mais eu formular alternativas, quanto mais inputs, como a gente usa na terminologia de políticas públicas, eu tiver, mais informada, mais complexa será essa tomada de decisão. E talvez ela tome a forma de lei, de decreto, de portaria. Segundo a professora Maria Paula Dallari, quanto mais eu tiver segurança jurídica nessa tomada de decisão, melhor é para a próxima fase do ciclo, que é a implementação. A implementação, gente, talvez seja mais relevante, porque é o momento em que, de fato, eu começo a execução da política. Eu começo a execução da política. E essa execução talvez traga mais problemas, talvez traga uma nova agenda, talvez traga a necessidade de formulação de mais alternativas. É por isso que é muito importante que vocês pensem no ciclo de políticas públicas como um recurso didático, mas não necessariamente ele se esgota. Ah, eu preciso fechar totalmente o ciclo para ir para outra política. Não. Talvez eu precise de mais elementos, de mais estratégias que vão surgir na implementação para chegar a diferentes conclusões. Então, nesse sentido, a implementação pode trazer desafios. Além disso, se eu tenho uma mudança aqui entre governos, né? E aí eu estou pensando numa política de governo, o orçamento de um ano pode ser totalmente diferente do orçamento de outro. Então, vou dar um exemplo das universidades federais. Universidades federais tiveram que funcionar, que cumprir com a sua política pública de educação com um orçamento que foi a metade
de um orçamento em 2020, foi a metade do orçamento de 2019. Então, como é que você lida com isso, né? Você vai tomando decisões aqui orientadas por um baixo orçamento. Então, a sua política vai ficar muito mais restrita. Orçamento é algo que é prioritário na discussão sobre implementação. Próxima fase do ciclo, avaliação. Então, vamos imaginar dois cenários. O primeiro, a implementação foi um sucesso. Nós conseguimos alcançar todas as metas possíveis para aquela política pública. Exemplo, Programa Nacional de Vacinação. Agora a gente está na campanha contra a dengue, né? Na vacinação contra a dengue. Vamos imaginar que a gente tenha conseguido vacinar todos e todas as adolescentes de 10 a 12 anos no país. Tá, eu consegui implementar completamente essa política. Como é que eu a avalio? Quais foram os desafios? Quais foram os pontos positivos, os pontos negativos? Eu posso ampliar essa campanha de vacinação para outra faixa etária? Ou, como está acontecendo agora, infelizmente, né? Eu tenho dados aqui mais do Distrito Federal, mas isso está acontecendo em todo o país. A adesão à vacinação está baixa. Então, na implementação, eu identifiquei um novo problema, a adesão baixa. O que eu preciso fazer aqui no ciclo para incluir mais pessoas, para ampliar a estratégia de vacinação? Então, esse é um ponto muito importante. Penúltima fase do ciclo, a avaliação. Tá, agora eu vou avaliar, eu implementei, eu tive desafios, eu vou trazer os pressupostos da avaliação para a identificação de novos problemas ou para melhorar o processo de implementação. Então, a avaliação, além disso, nós vamos estudar nas próximas aulas que a avaliação ela pode ser feita antes da implementação. Existe um mecanismo utilizado e mencionado por teóricos de políticas públicas chamado avaliação ex ante. Até fica a dica aqui para vocês, o governo brasileiro, né, sobretudo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2018, criou um guia de avaliação ex ante, que é a avaliação anterior. Eu posso olhar para aquela política pública e já prever, antever que vai acontecer, que podem acontecer alguns problemas. E aí eu me antecipo nos mecanismos de avaliação, tanto para a identificação daqueles problemas, como para melhorar o processo de implementação. Por outro lado, eu também posso ter a avaliação ex post, que é a avaliação posterior. Eu executo a política pública e depois avalio pontos positivos e pontos negativos. E a última etapa do ciclo de políticas públicas é a extinção. Eu posso ter uma política pública que tenha cumprido com todas as suas finalidades, e aí ela é extinta. Não é muito o caso do Brasil. No caso do Brasil, nós temos muitas avaliações que vão gerar novos problemas para novas políticas, que vão precisar de novas tomadas de decisão, de novas implementações, e assim vão. Então, a gente precisa desse mecanismo. O ciclo de políticas públicas também é muito didático, porque é quase como se a gente tivesse uma mola, né? Uma política puxa a outra, que puxa a outra, e que muitas vezes está incluído num universo mais complexo ainda, que é o universo da nossa Constituição. Bom, fechamos a nossa segunda aula aqui com essa primeira visão sobre o que significa o ciclo de políticas públicas, e nas próximas aulas nós vamos esmiuçar esse conceito do ciclo. Até lá!